Bom dia, meus amores. Bom, gente, eu tô gravando a aula em um local aqui que o som tá vindo todinho. Então, eu espero que minha voz fique mais alta do que o som do carro passando, o som de vizinho conversando, tudo isso. Porque tudo que passa aqui vai acabar saindo no vídeo. Mas vamos lá, hoje a gente vai dar início a primeira parte do capítulo 19, nós vamos falar sobre os artrópodes. O capítulo 19 também tem os equinodermos, mas a gente vai se ater só aos artrópodes primeiro e depois a gente vai aprender sobre os equinodermos. Vamos lá. Gente, os artrópodes, eles são um filo que possui assim uma grande diversidade, uma grande quantidade de animais. Então, se nos filos anteriores a gente conseguia distinguir muitas características, né, bem específicas de um animal, aqui nos artrópodes a gente vai ver que tem aí a diversidade. Eu vou ter uma borboleta, vou ter lacraia, vou ter aranha, tudo em um mesmo filo, tá? Tudo agrupado. Porém, existe a característica que está em comum com todos esses animais aí, porque eles têm as patas articuladas, que é o que dá o nome de artrópodes, onde artro quer dizer articulação e podes vem de pé. Eles são muito numerosos, eles se adaptam muito bem em diversos ambientes, tá? E como vocês podem ver aí, a gente tem aí de borboleta a barata, a lacraia, a gente vai ter muitos animais nesse filo, tá? Eles possuem a maior variedade de espécies, pode ser encontrada tanto em ambiente aquático como terrestre. E, gente, o filo é tão grande que teve que dividir esse filo em categorias, certo? Ó, o carro passando agora. Essas categorias são chamadas de subfilos, tá? Justamente para a gente tentar agrupar animais que tenham características mais específicas. Como vocês podem ver, né? São várias características, então eles tentaram reagrupar esse filo, tá? E aí dividiu em subfilo. Nós vamos estudar os principais representantes, né, desses filos, que vai ser os crustáceos, os queliceratas e os unirâmias. Antes da gente falar sobre eles, vamos falar sobre alguns aspectos corporais que são características gerais. Gente, eles possuem um corpo segmentado, né? Ou seja, apresenta segmentos como se fossem linhazinhas, bem parecido com o filo anterior que a gente aprendeu, tá? E aí, essa segmentação, essa divisão do corpo dos artrópodes vai ser de acordo com o tipo de animal que a gente vai estar falando, tá? Então, vamos pegar o exemplo aí do gafanhoto embaixo, onde o seu corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen, que é a mesma divisão das moscas. Tem também os caranguejos e as aranhas, né? Vocês podem visualizar aí na figura também, onde o corpo é dividido em cefalotórax e abdômen. E vai ter as centopeias, que eu acho que não colocaram aí, eu não coloquei. A centopeia, gente, é cabeça e tronco, tá? Eles possuem apêndices articulados, ou seja, todos os animais desse grupo possuem patas ou pernas articuladas, e a figura ficou em cima do slide. O corpo, gente, é protegido por um exoesqueleto, ou seja, existe um esqueleto por fora, como se fosse uma casca, né, onde essa casca evita a desidratação e o animal ele faz essa troca que é chamada de muda, tá? Esse exoesqueleto é formado por quitina ou calcário ou os dois juntos, vai depender do animal. Como eu falei, vai evitar a desidratação e também choques, né? Choques mecânicos, ou seja, traumas, dele se bater em algum local. E aí, como os insetos estão sempre voando, né? A gente vê aí que os insetos também fazem parte dos artrópodes.
Eles batem nos vidros dos carros, batem nos vidros das portas. Então, isso acaba sendo um choque, né? Um trauma. Então, dependendo da pancada, o exoesqueleto pode protegê-lo, tá? Eu coloquei aqui que eles apresentam o sistema digestório completo, é porque não tá vendo aí, então eles apresentam pouco em anos, tá? O sangue deles, gente, é incolor. Eu trouxe aí como exemplo. E os artrópodes, meus amores, eles fazem parte do cardápio aí, né? A gente conhece, a gente aceitaria uma lagosta, um camarão, só que tem gente que come formigas misturadas com farofa, tá aí até falando no livro de vocês. É um prato culinário do sudeste do Brasil, espeto de escorpiões e caranguejeira assada. Imagina aí que prato delicioso, não é? Vamos continuar. Gente, a gente vai conhecer agora, né, cada um daqueles subfilos que eu comecei a falar. Primeiro, a gente vai falar sobre o crustácea, né, que também são chamados de crustáceos. Eles são encontrados em ambiente aquático e apresentam o corpo dividido em dois segmentos, que é o cefalotórax e o abdômen. Gente, o exoesqueleto é formado de quitina, tá? E também de carbonato de cálcio, certo? Então, essa substância é muito importante porque o exoesqueleto desses animais é mais forte que os outros, dá muito mais resistência, não é? Os exemplos são os caranguejos, as lagostas, então, os camarões, siris. Então, quando a gente come esses animais, a gente percebe aquela casquinha, né? Principalmente do camarão. Então, é o exoesqueleto de cálcio que eles têm que confere essa característica a eles, tá? Gente, eles podem se locomover usando seus 5 ou mais pares de patas. Então, eles apresentam bastante patas, 2 pares de antenas, tá? Aí, eu esqueci de colocar aqui no slide uma curiosidade que é o camarão mais lindo do mundo. Deixa eu colocar aqui na internet, deixa eu ver se eu encontro. Porque aí eu posso mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui o nome dele no Google para mostrar para vocês. O camarão mais lindo do mundo, gente. Aqui. Esse é o camarão mais lindo do mundo. Ele é bem diferente, como vocês podem ver. Ele foi considerado, né, o camarão mais bonito do mundo. É bem bonitinho, né? Prontinho, vamos voltar para nossa aula. Ai, cadê? Deixa eu compartilhar o slide. Aqui, vamos continuar. Agora vamos para o segundo subfilo, que é o Chelicerata. Eles são chamados assim, meus amores, porque eles possuem quelíceras. Aqui, dos Cheliceratas, os mais conhecidos são a classe dos aracnídeos, né, que são as aranhas, mas a gente também tem aí ácaros, carrapatos e escorpiões nesse subfilo. Essas quelíceras, gente, são algumas estruturas que têm umas pontinhas, tá? Que são usadas para capturar os alimentos. Nas aranhas, existem, além das quelíceras, uma característica chamada pedipalpos, tá? Gente, esse pedipalpo, ele tem a função de detectar o sabor dos alimentos. As aranhas, elas têm uma capacidade sensorial muito alta, muito desenvolvida, certo? Então, elas detectam até o sabor dos alimentos. Eles não têm antenas, mas possuem 4 pares de pata e o seu corpo vai ser dividido aí em cefalotórax e abdômen. E também, gente, as aranhas, né, possuem umas glândulas que soltam aqueles fios, né, que são chamados de glândulas fiandeiras, que vão fazer aquelas teias, né, que são as teias de seda para as aranhas. Tem também o subfilo Uniramia, tá? Esse subfilo, ele tem muita... assim como o filo artrópode, gente, o Uniramia também vai ter aí muitos animais diferentes fazendo parte desse subfilo. Mas eles têm algumas características em comuns, certo?
vai ter aí 3 classes que a gente vai estudar, que são os insetos, os quilópodes e os diplópodes. Mas eles apresentam em comum um par de antenas. Como a gente viu anteriormente, os que fazem parte do Chelicerata, eles não apresentam antenas, tá? E os crustáceos têm 2 pares de antenas. Mas vamos estudar as características de cada uma dessas classes. Primeiro, as classes dos insetos têm a maior diversidade, né? A gente sabe que tem inseto aí de tudo que é cor, tamanho, jeito, forma. Eles estão mais adaptados ao ambiente terrestre, apesar de também viver no ambiente aquático, mas a sua adaptação foi muito melhor aos ambientes terrestres. Como representantes, acho que eu nem preciso falar, né? Todo mundo sabe aí, mosca, barata, borboleta, abelha, gafanhoto, besouro, tudo isso faz parte dessa classe insetos. Gente, ela é tão diversificada que teve que classificar de acordo com a presença das asas, tá? Existem aqueles animais que não têm asas, como os ápteros. Aqui a gente vai ter as traças como exemplo. Tem os dípteros que apresentam um par de asas, né? Ou 2 asas, como as moscas. E eu não coloquei os tetrápteros, mas eles apresentam 2 pares de asas, como as borboletinhas, tá? Isso, gente, essas características das asas dão aos insetos o título de únicos invertebrados que têm a capacidade de voar. Até agora a gente só está estudando os invertebrados do reino animal, tá? A gente ainda não chegou nos vertebrados. Então, os insetos são os únicos que podem voar. Por isso que foram classificados aí em insetos. Aqueles que voam, né, dentro dos artrópodes são os insetos. Vamos continuar. Eles têm um corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, como vocês podem ver aqui a formiga, tá? Cabeça, tórax e o abdômen. Tem alguns que não voam, alguns dos insetos, que são as pulgas, os piolhos e as traças. E eles também têm a presença de antenas, tá? Aí eles vão ter um par de antenas e 3 pares de pernas que partem da região do tórax. Até aqui a gente só estudou poucos pares de pernas. Agora a gente vai começar a mostrar aqueles insetos que possuem a gente vai mostrar agora aqueles unirâmias que fazem parte do subfilo unirâmias que possuem mais pernas. Os insetos não possuem tantas pernas como esses aqui agora. Eu apresento a vocês a classe dos quilópodes. Daqui, gente, o mais conhecido é a lacraia. Eu acho que com certeza vocês já viram esse animal, né? Você sabe que eles possuem bastante pernas e a gente vai ver algumas características dos quilópodes. O tronco, gente, ele possui os segmentos, como vocês podem ver aí muito bem nessa figura, tá? Então, cada segmento aí, meus amores, vai ter um par de pernas. Isso é muito importante para a gente conseguir diferenciar os quilópodes dos diplópodes, tá? Então, aqui nos quilópodes, a gente tem apenas um par de pernas por segmento, certo? São animais venenosos que possuem glândulas de veneno, então as lacraias, muito cuidado quando vocês virem, tá? Elas são venenosas. E as garras por onde elas soltam esses venenos são chamadas de forcípulas. O livro de vocês escreveu forcúpulas, tá? Mas o nome certo é forcípulas, certo, gente? Que é o que faz eles serem perigosos. Eles possuem um par de antenas, tá? E como vocês podem ver aqui, ó, o número dos segmentos pode variar de 15 a 191, né? No caso aqui, a gente vai ter as centopeias. Então, se uma centopeia tem 191 segmentos, ela vai ter 382 pernas. São muitas perninhas aí, tá? Os diplópodes vão ter mais pernas ainda, gente. Sabe por quê? Porque cada segmento, diferente dos quilópodes, possui apenas um par de pernas, nos diplópodes possuem 2 pares, tá? De patas. Apresentam um par de antenas na cabeça, o seu tórax ele é curto e o seu abdômen é prolongado. Aqui, como representante, a gente tem um animal chamado embuá, tá? Que é conhecido como piolho de cobra. E eles consomem 10 a 15% da vegetação que cai nas florestas e por isso eles têm um importante papel, né, como fazendo a reciclagem de nutrientes no meio ambiente.
Vamos falar um pouquinho da reprodução, tá? O livro de vocês trouxe essa reprodução bem separadinha. Primeiro falou a dos crustáceos, apesar de todos eles serem sexuadas, tá? De todo o filo do artrópodes ter reprodução sexuada, tem algumas características, gente. Os crustáceos, eles são dioicos, como a gente viu, são animais que possuem sexos separados, tá? Aqui eu vou ter desenvolvimento direto ou indireto, depende do animal. E os machos, eles depositam os espermatozoides nas fêmeas, tá? Então, eu tenho aqui a reprodução sexuada. Gente, acabou de passar um morcego aqui, meu Deus! Socorro! Mas vamos continuar. Eu tenho que continuar a aula. Sim, a reprodução dos aracnídeos, gente, sexuada também, tá? Possuem sexo também separado, pode ter desenvolvimento direto. Como é o desenvolvimento direto? Eu acho que vocês lembram. Eu trouxe aqui, não, só trouxe a metamorfose. Mas o desenvolvimento direto acontece quando o animal ele sai do ovo do jeito que ele vai ser quando adulto. Ele só faz crescer, tá? Esse é o desenvolvimento direto. Eu tô dando aula para vocês aqui, mas eu tô tremendo de medo do morcego. Mas vamos continuar. Aqui são aranhas e escorpiões. Porém, tem também os ácaros e carrapatos com desenvolvimento indireto. Nesse caso, gente, os animais, eles nascem de um jeito e eles acabam crescendo e tomando outra forma, tá? A gente já viu isso no filo anterior. A fecundação dos aracnídeos é interna. O macho, ele tem uma estrutura chamada espermatóforo, que tem os espermatozoides, e ele introduz, né, com os pedipalpos. Lembra que a gente falou que as aranhas têm os pedipalpos para apanhar os alimentos? Então, aí com a ajuda dos pedipalpos, ele introduz no lugar lá genital feminino, certo? Os espermatozoides. Aí vem os insetos, gente. A reprodução dos insetos também é sexuada. Os insetos, eles também têm sexos separados. A fecundação interna, o macho, ele introduz o órgão dele no órgão reprodutor da fêmea e vai depositar espermatozoides da mesma forma. No reservatório dele é chamado de espermateca, tá? Todas essas informações vocês encontram no livro de vocês. Gente, o desenvolvimento dos insetos pode ser direto, indireto com metamorfose incompleta e direto com metamorfose incompleta e com metamorfose completa. A gente vai estudar aqui cada um. Metamorfose, gente, são aquelas modificações bem extremas que acontecem nos animais. Tem uma transformação, assim, ele nasce de uma forma, né, e vai crescendo e vai se modificando. Isso é uma metamorfose, tá? Vamos ver aqui, eu coloquei a metamorfose incompleta, como vocês podem ver aí. Acontece nos gafanhotos. Tem o ovo, gente, aí nasce uma ninfa, certo? Que é muito parecido com o adulto, só que ela não tem asas, tá? Então, aqui é uma ninfa, aqui é uma ninfa. Aí aqui começou a crescer as asas, tá? Isso aqui é a metamorfose incompleta, ou seja, tem uma partezinha aí que ainda vai acontecer, tá? Já na metamorfose completa, gente, eu vou ter uma larva mesmo, e aí vai ter um casulo, que é o que acontece com as borboletas, e aí elas vão se transformar, né? Vai ser bem diferente daquele animal que entrou, né? Que é uma lagarta que entra num casulo, tá? A larva aí transforma na borboleta. Essa é a metamorfose completa, certo? Há uma curiosidade sobre as mariposas, gente, que são as primas das borboletas. As mariposas não comem, sabiam? As mariposas, elas se camuflam muito bem. Elas têm um olfato muito bom, mesmo não tendo nariz. E as mariposas amam cerveja. Alguns aspectos ecológicos é que os crustáceos, eles são muito importantes para a cadeia alimentar, porque eles são a base, né, de alimentar de outros animais, principalmente os camarões. Os aracnídeos, eles são muito bons na questão por eles serem predadores, tá?
Então, eles desempenham esse papel muito bem na cadeia alimentar. Só que existem algumas espécies peçonhentas, né? A gente sabe que as aranhas têm venenos. E tem os insetos, que são fonte de alimentos para outros animais. E tem também a questão deles serem pragas, né? Eles acabam destruindo a plantação. Mas, por outro lado, a gente tem a abelha, que é um polinizador muito importante, inclusive que está entrando em extinção, o que é muito triste, porque as abelhas, elas são muito essenciais nessa parte da polinização. E algumas espécies vegetais, algumas plantas vão ser prejudicadas justamente porque tem plantas que só as abelhas fazem a polinização, tá? E tem também os insetos que são vetores de doenças, que a gente já estudou tantas doenças provocadas pelos insetos. Bom, as atividades são essas aí, meus amores. E a nossa aula termina por aqui. Beijos e até a próxima aula.